Shalom, homens de honra. 24 de junho, semeadura e colheita. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá para o versículo do dia de hoje. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, verso 7. O que fala esse versículo para nós hoje? Gálatas 6, verso 7. Primeiro pedacinho do versículo. Não vos enganeis. Paulo começa com uma advertência aqui. Muitas pessoas pensam que suas escolhas não terão consequências. Mas Deus nos alerta para não vivermos enganados. Toda ação gera um resultado, seja para o bem ou para o mal. Amém? Então vamos ver qual ação nós estamos tendo para ter resultado. Ele está nos alertando aqui das consequências. É para o bem ou para o mal que você está fazendo as coisas? Vamos refletir. Hoje, quer dizer o que esse pedacinho do versículo? Nossas palavras, atitudes, decisões e até mesmo nossos pensamentos são sementes lançadas diariamente. Então, todo dia eu e você está lançando sementes nas nossas palavras, atitudes e decisões e ações que nós estamos fazendo. Nós estamos lançando semente diariamente. Segundo pedacinho do versículo. Deus não se deixa escarnecer. Isso significa que ninguém pode zombar dos princípios de Deus, olha lá. Ninguém pode duvidar, ninguém pode traçar de Deus, dos princípios dele. Podemos até tentar ignorar suas leis, mas a verdade é que elas continuam válidas, olha lá. As leis do Senhor continuam válidas, é eterna as leis dele. Deus é justo e fiel para cumprir sua palavra. Seja mais cedo ou mais tarde, ele falou, ele vai cumprir. Amém? Por isso que temos que andar em obediência, alinhamento com ele. E o que você está semeando? Coisa boa ou coisa ruim? Hoje, não podemos viver de qualquer maneira e esperar colher bênçãos. Deus honra a obediência e trata com justiça aquilo que plantamos. Olha lá. O que você plantar, você vai colher. E a justiça vai vir sobre você, do que você plantou. Terceiro pedacinho do versículo. Tudo o que o homem semear. A palavra tudo aqui, o que ela mostra para nós, para mim e para você? Nenhuma semente fica sem resultado. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia fidelidade, colherá confiança. Quem colhe fidelidade, colherá confiança. Quem semeia pecado, colherá consequências. Olha lá. O que você está pecando? O que você está semeando hoje? Eu e você temos que ver. É bem ou mal? Se for mal, nós vamos colher as consequências do mal. Se for a bem, nós vamos colher as consequências do bem. Amém? Então é isso. Vamos refletir. Hoje esse pedaço do versículo vai dizer o que para nós? Cada escolha é uma semente lançada no solo do futuro. Olha lá. O que estamos plantando hoje determinará o que veremos amanhã. É simples. Você plantou algo hoje, você vai daqui 3, 4 meses colher. Depende da colheita que você fizer. A plantação que você fizer. Ou até 7 anos, 6 anos. Então é isso. O que nós lançarmos hoje da nossa boca, nós vamos colher no futuro. É isso que está falando. Se você lançar coisas boas da sua boca, sair coisas boas da sua boca, você vai colher coisa boa, porque você está semeando coisa boa. Agora, se você lançar coisas maus da sua boca, você está semeando coisa mal e vai colher coisa mal no futuro. A escolha é nossa. Quarto pedacinho do versículo. Isto também ceifará. A colheita sempre vem. Muitas vezes ela não acontece imediatamente, mas chega no tempo certo. A colheita geralmente é maior do que a semente que foi plantada. Olha lá.
Então é isso, ela vai vir no tempo certo, a colheita. Não vai acontecer imediatamente. Você planta hoje e colher amanhã, esquece. E geralmente ela é maior que a semente que foi plantada, a colheita. Amém? A produção é maior. Aplicação desse pedacinho do versículo para hoje. Se você tem semeado em oração, fidelidade, generosidade e perseverança, não desista. Então eu e você, se nós estamos plantando isso, nós não podemos desistir. Deus vê cada semente e no tempo certo trará a colheita. Deus está vendo toda a semente que nós estamos fazendo. Nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras lançadas. Ele está observando tudo, nós. Amém? Então é isso. Que nós estamos lançando todo dia semente, diariamente. Ele está vendo, observando tudo que nós estamos fazendo. Pode ser que está demorando para mim, porque eu não lancei a semente certa para colher. Vai demorar mais um pouco ainda. Amém? Então é isso. E a conclusão desse Gálatas 6, verso 7 para nós aqui. A lei da semeadura e da colheita continua válida nos dias de hoje. Tudo que Deus fez naquele momento do Antigo e do Novo Testamento vale até hoje para nós. Está valendo até hoje. Algumas coisas do Antigo, mas do Novo até hoje. O que plantamos em nossa família, ministério, trabalho e vida espiritual será refletido em nossa colheita futura. Então tudo que nós fizermos vai ser colheita futura, não vai ser imediata. Por isso, devemos escolher cuidadosamente as sementes que lançamos. Olha lá, temos que ter cuidado com a nossa boca, nossas atitudes e nossas ações, sabendo que Deus observa cada uma delas. Olha lá. E a mensagem central desse capítulo 6, verso 7 aqui. Quem deseja uma colheita diferente precisa começar a plantar sementes diferentes. O futuro que colheremos depende das sementes que estamos lançando hoje. Então, se você e eu quisermos algo diferente, temos que semear diferente para colher o futuro diferente. Amém? Estamos transformando pessoas? Estamos fazendo coisas diferentes? Beleza. Então, essa transformação vai ser uma colheita diferente lá no futuro. Amém? Então é isso. Um pedacinho do versículo Gálatas 6, verso 7 é isso, a explicação. Vamos para a mensagem central do nosso devocional agora. A vida é regida pela lei da semeadura e colheita. Talvez você tenha semeado com lágrimas em anos passados, mas saiba que chegou o tempo de colher. Tudo o que plantamos, seja no nosso trabalho, na nossa família ou em nossas amizades, retorna para nós. A colheita é legítima para quem semeou. Mesmo que tenham ocorrido fracassos e perdas, não os encare como derrotas, mas como sementes de sabedoria e aprendizado. Deus nos ensina a ressignificar essas experiências, enxergando-as como parte do nosso crescimento. O semeador sempre tem direito à sua colheita. Se você semeou nos seus negócios, na sua casa, nos seus relacionamentos ou até mesmo nas suas dores, saiba que Deus saiba que Deus não se esquece das suas sementes. Por isso, não chame os fracassos de fracassos. Chame-os de semeadura. Então, o fracasso aqui nós temos que chamar agora, a partir de hoje, do que? Semeadura. Redefina cada um deles como uma oportunidade de sabedoria, como uma preparação para o que está por vir. A colheita não virá sem desafios, pois há inimigos que tentam roubar o que é seu, mas Deus nos garante que a colheita é nossa por direito. A promessa dele é que colheremos onde não plantamos e habitaremos em lugares que não construímos, mesmo em situações em que pareça injusto. Confie que o semeador
Perdão, confie que o semeador fiel sempre terá a sua recompensa. Olha lá. Se eu e você está sendo fiel na nossa semeadura, nós vamos ter nossa recompensa. Se nós estivermos justos na nossa semeadura, sejamos justos, nós vamos colher coisa boa. Nós vamos ser justos. A semeadura vai vir para nós. Amém? Isso quer dizer o quê? O que fala o versículo. Está semeando coisa boa ou coisa ruim? Vamos refletir hoje. Semeadura e colheita. O que nós estamos fazendo? As nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes. É coisa boa ou coisa ruim? Se você está fazendo coisa boa e nós vamos colher coisas boas. Se fizer coisa ruim, nós vamos colher coisa ruim. Só que não agora, lá no futuro. Amém? Então é isso. Tudo que nós fazemos aqui hoje, uma hora vai chegar. Nós vamos ter que prestar conta. Amém? Então é isso. E não vamos chamar o fracasso de fracasso. Vamos chamar de semeadura. Porque às vezes eu e você fracassa. Mas isso é um aprendizado para nós, não fracassarmos amanhã de novo. Amém? Então é isso. Vamos, por gentileza, agora quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar. E quero agora que, por gentileza, vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Pai, obrigado, porque no Senhor a minha semeadura não é em vão. Eu confio que o Senhor me dará a colheita do que me esforço e abençoará os frutos das minhas mãos. Ajude-me a ver com fé cada etapa dessa jornada, sabendo que a minha colheita está nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os olhos, olha lá. A minha colheita e a sua está na mão dele, do nosso Deus, Senhor, nosso Jesus. Que o Senhor me dará a colheita do meu esforço, minha e a sua, e abençoará os frutos das mãos dele. Ajude a minha semeadura. Senhor, a minha semeadura não é em vão. Olha lá. A minha semeadura só não é em vão. Deus tem um propósito para tudo. Amém? Então é isso. Ele fala para nós lermos aqui o nosso devocional, depois vocês leiam aí, Gálatas 6 inteiro, o capítulo inteiro. Amém? Nós temos a explicação desse capítulo para nós hoje aqui. O que Gálatas 6, capítulo 6 mostra para nós? Que a vida cristã é uma questão de semeadura e colheita. Como falou no versículo e na mensagem central. O que Paulo nos ensina aqui? Devemos ajudar uns aos outros, carregar as cargas dos irmãos, viver em humanidade, em humildade e perseverar no bem. Olha lá. Temos que ajudar uns aos outros. O que nós estamos fazendo, eu e você? Estamos criticando o outro irmão? Vamos pensar. Isso aí nós vamos colher no futuro. Ou estamos ajudando o irmão? O ponto central do capítulo está no versículo 7, versos 7 e 8. A mensagem central desse capítulo. Então vamos lá. Aquilo que o homem semear, isto também colherá. Para hoje, esse pedacinho do versículo é o quê? Nossas atitudes são sementes. Quem semeia carne, egoísmo, pecado e desobediência, colherá o quê? Destruição. Então, se você está semeando mal, você vai colher destruição. Falou aqui, ó. Nossas atitudes são sementes. Tudo que nós fazemos aqui é semente, lançado, para colher no futuro. Quem semeia carne, egoísmo, pecado e desobediência, colherá destruição. Se eu e você está sendo desobediente com o nosso Senhor, nós vamos colher destruição. Quem semeia no Espírito, olha lá, oração, amor, fidelidade e serviços a Deus, colherá vida, paz e bênção. Isso aí é simples. Se você está semeando no Espírito, como que você vai semear no Espírito? Em oração. O Espírito vai agir em nós, para nos dar direção o que nós vamos fazer hoje. Então, se você semeia Espírito, oração, amor, você está servindo as pessoas com amor?
Fidelidade, você está sendo fiel no que você está falando? Você está cumprindo? Você é empresário, você está pagando seus impostos certinho? Ou você está dando um jeitinho? Na sua vida, você está dando um jeitinho ou você está sendo fiel? E serviço a Deus, você está servindo a Deus? Você vai colher a vida, paz e bênção. Gálatas 6 fala isso, pois vocês leem Gálatas 6 aí, capítulo inteiro. Aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui, na explicação. É a semeadura, lei da semeadura e colheita. É o que nós falamos no versículo e na mensagem central. O que nós estamos fazendo, eu e você? Estamos lançando da nossa boca coisas boas ou ruins? Se a gente estiver lançando coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins no futuro. Se a gente estiver lançando coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Só que não é para amanhã essa colheita. É para o futuro. É lá na frente. Às vezes vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano, às vezes vai demorar 2 anos, às vezes vai demorar 10 anos. O que nós falamos hoje. Então tomar cuidado. Que Gálatas 6 está falando isso. E a mensagem de Gálatas 6 é clara aqui para nós, para mim e para você. O capítulo. Não desista de fazer o bem, pessoal, pois toda semente plantada em Deus produzirá uma colheita no tempo certo. Às vezes a gente vai ajudar aquele irmão, mas a gente fica pé da vida. Nossa, mas de novo aquele irmão tem que ajudar, não sei o quê. Cara, vamos parar de murmurar. Vamos ajudar, sem murmurar. Vamos ajudar, vamos ver o que está precisando, vamos na luta, vamos na batalha, sem reclamação, sem murmuração. E aqui vai, no tempo certo, nós vamos colher. Agora, se a gente ajudar o irmão reclamando tudo, nós só vai colher coisa ruim lá na frente. Temos que tomar cuidado, muito cuidado, é muito sensível isso aí. E a mensagem central de Gálatas 6? Hoje é o tempo de semear. Amanhã será tempo de colher. A qualidade da nossa colheita depende das sementes que escolhemos plantar hoje. Olha lá, tem que selecionar a semente boa para colher amanhã. É o que nós estamos falando, é as nossas atitudes, as nossas ações dia a dia, é diariamente. Isso aí. Isso aí é para a vida toda, não é só para agora, hoje, para a vida toda. Se a gente serve um Deus, sabe que nós temos um Deus conosco todos os dias, sabe que a mão dele está conosco, nós estamos em oração, somos fiel a Ele. Se a gente for fiel a Ele, a gente tem que ser fiel com os outros. Se a gente agir com amor com Ele, a gente tem que agir com amor com os outros, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Fala lá em Gênesis. Começa a ler a Bíblia que você vai ver. Lá em Gênesis já fala, nós somos imagem e semelhança do Criador. Quem foi o Criador? Deus. Aí vem Jesus. É a mesma. Amém? Jesus é o filho dele. De Deus. Amém? Então é isso. Se a gente tem que ver o Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje. O que o Senhor quer que eu faça aqui hoje. Eis-me aqui, que nem Samuel falou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E ele chamou 3 vezes. E Samuel respondeu, eis-me aqui. Não estava entendendo, ele entendeu. Nós também, eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça hoje? É tudo dele, é tudo na mão dele. É entregar para ele. Ah, Alexandre. Ah, Bola, mas não consigo. Consegue. Consegue. Você consegue. Eu consigo porque você não consegue. Você consegue, é só procurar ele em oração. O Espírito Santo agindo sobre nós. Você vai ouvir a voz dele. Para ver as atitudes que você tem que tomar hoje. Qual a decisão que você tem que tomar hoje. Às vezes você não consegue sair de uma situação. Procura ele que ele vai te dar a direção, a estratégia certa. Às vezes você vai até num lugar, alguma coisa, acontece algo extraordinário que você não entendeu. Pô, mas não entendi o que aconteceu, mas Deus que fez aquilo, por isso que você não entendeu. Se você tivesse procurado ele, você sabia o que estava acontecendo.
Mas às vezes a gente não procura, esquece, fica distante dele e as coisas acontecem conosco, a gente nem sabe o que acontece. Por quê? Porque ele está agindo. A hora que você começar a procurar ele mais, tá alinhado com ele, andando com ele na caminhada, você vai entender o que acontece com você nessas horas inoportunas aí da sua vida. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Uma vez fui no banco lá, nem sabia, fui ver o que está acontecendo, fui lá, tinha um dinheiro lá. E eu nem sabia que eu tinha aquele dinheiro. E aí? Já peguei o dinheiro, já acertei o que tem que acertar lá mesmo. Falei, não, já pega esse dinheiro, já acerta o que tem que acertar e boa. E eu nem sabia desse dinheiro. É Deus que agiu ou não? É Deus que agiu nisso aí ou não? Foi ele que agiu, não fui eu. Eu nem sabia, eu fui lá para acertar uma outra coisa que não tinha nada a ver. E aí a moça digitou lá e viu que tinha o dinheiro lá. E eu nem sabia disso. É Deus que agiu naquele momento. Algo fora do normal. E aí ajeitei minha situação lá e boa. Ficou lá mesmo aquele dinheiro. Falei, já acerta tudo que tem aí, boa. E era o dinheiro certinho para acertar lá. Olha isso ainda. Era o dinheiro certinho para acertar minha situação lá. Olha, é Deus que agiu ou não? Lógico que foi. Não tem outra explicação. Amém? E a mensagem final do nosso devocional hoje aqui, dia 24 de junho. A colheita é legítima para quem semeou. Você tem direito a ela. Então quem semeia vai ter direito. Quem não semeia não vai ter direito. É simples aqui a explicação. Você semeou, beleza, você vai colher. Ou bem ou mal você vai colher, se você semeou. Agora, quem não semeou, não vai colher nada. Isso aí é fato. Isso aí é que nem a gente, está na caminhada. Está acontecendo as coisas comigo, por quê? Porque eu estou na caminhada. Eu não estou parado em casa. Eu estou na caminhada em Cristo. É que nem quando ele pegou os discípulos lá. Pegou os 12 e naquela época pouca gente desistiu de andar com ele. Só foi 12. Na caminhada. E aconteceu as coisas com 12 por quê? Porque os 12 estavam com ele na caminhada, não estava parado. Quem estava parado não foi. E aconteceu outras coisas. Não aconteceu nada com os caras. Exemplo. Eles não conseguiram o milagre. Os 12 conseguiram. E eu estou na caminhada acontecendo. Ele não quer que eu fique parado. Ele quer que eu vou lá, eu vejo o irmão que está precisando, tudo que falou aqui. O irmão está precisando? Tá, beleza. Vamos lá, vamos atrás que está precisando. Vamos ajudar, vamos servir. Servir com amor. Servir sua família com amor. Seus filhos com amor. Não murmurando, reclamando. Amanhã você vai colher essa murmuração sua aí. É simples isso. Deus fez tudo com amor. Não xingou ninguém. Ele se irou com a turma. Se irou. E a turma pagou o preço dessa ira dele. Pagou o preço. Porque o mundo não é só físico, é espiritual também, pessoal. É espiritual. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente tem um espírito habitado em nós aqui que está nos atrapalhando. A gente tem que saber qual é o espírito aqui que está atrapalhando para a gente eliminar ele, enfrentar ele. Que Deus já deu autoridade para nós enfrentarmos o inimigo espiritual. Então é isso. Às vezes a coisa não acontece comigo e com você, porque às vezes a gente tem um espírito que está atrapalhando nós. E como que a gente vai saber esse espírito? Orando e jejuando. Para o Espírito Santo agir sobre nós e discernir. Amém? Então é isso. Então hoje eu quero que você tenha um dia produtivo e abençoado, embora está chovendo, né? E acho que essa chuva vai até domingo. Mas mesmo assim eu quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, com a armadura que ele nos deu, como fala em Efésios. Revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés e cubra você e sua família com o sangue dele. Cerque você e sua família com o sangue dele também, para que nenhum mal possa adentrar. Aonde vocês forem e estiverem, e suas famílias também protegidas com o sangue dele. Amém? Fui!